Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 3 de novembro de 2011. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 28ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa ordem do dia com o vereador Marcos Medeiros, que dispõe de hora livre. O vereador Marcos Medeiros inicia nossa hora livre, que dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, na última reunião, eu fiz uma menção sobre o projeto de lei 4.772/09. Autor, vereador Marcos Medeiros, objeto: dispõe e autoriza sobre a organização do Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Intervenções em áreas de risco e dá outras providências. Vários foram os telefonemas, as pessoas que me pararam para querer ter noção do conteúdo desse projeto de lei. São 6 minutos, mas eu vou tentar ler bem rápido para que possa deixar claro para a população, para aqueles que se interessaram, porque se uma vez tivesse sido acolhido, aprovado e o prefeito tivesse implantado e essa lei tivesse vigorando, com certeza essas centenas e centenas de vidas que foram ceifadas em nossa sociedade teriam sido poupadas. Projeto de lei número 0159/2009, dispõe e autoriza sobre a organização do Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Intervenções em área de riscos e dá outras providências. Fica instituído o Sistema Municipal de Planejamento, Gestão e Intervenções em áreas de risco. Artigo 2. O sistema, ora constituído por determinação legal pelo artigo 1º desta lei, poderá funcionar preferencialmente no âmbito do gabinete do prefeito municipal, de modo integrado com órgãos de defesa civil, bem como com o Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, a ser criado pelo Poder Executivo oportunamente. Artigo 3º. Compete ao Sistema Permanente de Planejamento e Gestão de Áreas de Risco. 2 pontos. Parágrafo 1º. Atuar de modo articulado com o Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, e com os demais órgãos de defesa civil em todos os temas e problemas relativos à defesa civil nas áreas de risco. 2. Estabelecer o Programa Estratégico Permanente de Prevenção e Intervenções em área de risco, especialmente naquelas sujeitas a escorregamento de encostas, solapamento de margens de córregos, inundações e epidemias. 3. Promover o mapeamento das áreas de risco existentes no município. 4. Estabelecer o plano de monitoramento permanente das áreas de risco, sobretudo no período das chuvas. Fixar os procedimentos de controle das ocupações de forma a coibir a instalação de novas moradias nas áreas de risco, especialmente nas áreas já condenadas. 6. Estabelecer os mecanismos de gestão para a execução das intervenções que envolvam ações relativas a obras de contenção, remoção e encaminhamentos habitacionais, assistência social e abrigo temporário, limpeza de encostas e de canais e implantação de obras de infraestrutura, tais como esgoto, drenagens e acesso. 7. Padronizar as formas de intervenção a que se refere o inciso 6º deste artigo, fixando as atribuições dos diversos órgãos por elas responsáveis. 8. Gerenciar o cronograma de intervenções nas áreas já mapeadas, apresentando à Secretaria Municipal de Governo responsável, bem como às subprefeituras, o registro mensal da evolução dos trabalhos e dos eventuais medidas necessárias à solução de problemas relacionados a setores de risco. Vale salientar que esse projeto é de 2009. Você veja bem, vereador Nami Nassif, em 2007, quando também o nosso município, em menor proporção,
foi, infelizmente, afetado pelas chuvas, óbvio que eu procurei vários projetos, várias atitudes que são ligadas a essa questão, haja vista que, em menor proporção, naquela época, a prefeita Saudade Braga não conseguiu dar solução nos problemas daquele momento, imagina se fosse no momento atual. Então, tendo como premissa essa atitude, eu viabilizei esse projeto. 9. Elaborar anualmente planos preventivos para períodos chuvosos. 10. Preservar a memória relativa às áreas de risco por meio de manutenção de bancos de dados, registrando todas as ocorrências e intervenções executadas, planejadas ou em execução no município de Nova Friburgo. 1 minuto. 11. Mas já, velho? Eu vou passar 2 minutos do meu tempo, Me ajuda vereador. aí, vereador. Me ajuda aí, presidente. Dispõe de 3 minutos, vereador. 11. Articular a integração entre os diversos órgãos municipais como forma de agilizar as medidas necessárias ao restabelecimento das condições de segurança, quando for o caso. 12. Desenvolver amplo programa de informação pública e de mobilização da população sujeita a risco, com vistas à adoção de procedimentos preventivos e de ações de autodefesa. 13. Propor aos órgãos competentes a adoção de todas as providências que julgar necessária de forma a resguardar a segurança da população da área de risco. 14. Atualizar anualmente, baseado no conjunto das informações coletadas e das experiências vivenciadas, todos os programas, projetos, planos e procedimentos que trata dessa lei. Parágrafo único. Toda e qualquer ação relativa às áreas de risco deverá ser comunicada ao grupo que trata o caput desse artigo, o caput desse artigo, ao qual incumbirá também uniformizar ações e dirimir as eventuais dúvidas sobre a atuação da administração pública nesses locais. Artigo 4. Os órgãos e entidades integrantes da administração direta ou indireta do município de Nova Friburgo, sempre solicitados pela coordenação do Grupo Permanente de Planejamento e Gestão de Áreas de Risco, deverão comparecer às reuniões agendadas e prestar as informações que se fizerem necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos do grupo. 5º, artigo 5º. O Sistema Integrado de Informações de Área de Risco, integrante do Sistema Municipal de Planejamento de Gestão e Intervenções em Área de Risco, órgão técnico a ser criado, centralizado e devidamente dotado de georreferência para adequação, organização e padronização de atuação, poderá buscar, analisar e tornar disponível todas as informações relevantes para o pleno funcionamento de todo o sistema, especialmente subsidiando as análises e as providências do Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, utilizando, entre outros meios disponíveis, internet, rádio, dado de limpeza, coleta, demolição, remoção, desobstrução de bueiros. É grande, entendeu? Quanto tempo tem ainda? 2 minutos. Existência de laudos sobre manchas, recorrências, índices pluviométricos e fluviométricos, declividades acentuadas, erosão, assoreamento e vulnerabilidade das áreas em função do deslizamento. 3. Dados pelo diagnóstico apresentado com o monitoramento e as informações, priorização das áreas de riscos, tais como relativa à canalização de córregos, a proteção de margens, a reposição da vegetação, drenagem, o reforço estrutural e contenção de taludes, etc. 4. Os dados específicos de desabrigados, de alojamentos instalados, da quantidade de pessoal acomodada, retorno das famílias, fornecimento de material, atendimentos médicos iniciais sistematizados, inclusive com equipamentos públicos, escola, creche, e quantidades de vacinas e medicamentos utilizados, de incidência e quadros epidemiológicos de morbidade, mortalidade e suas consequências, do controle de roedores e educação ambiental voltada para os princípios de desenvolvimento sustentável indigitados pelo governo federal, podendo ser desenvolvidos juntamente com as subprefeituras. As intervenções nas áreas de risco, tanto nas ocorrências como nas intervenções planejadas e executadas, poderão preferencialmente estar em uma planilha com mapeamento de áreas com número relativo à população total da área, a população abrangida pela situação de risco, com o cronograma das ações executadas e planejadas. Se você observar, presidente, vereador Reinaldo Rodrigues, vereador Nami Nassif, vereador Edson Flávio, vereador Manuel, vereador Renato e vereador Jorge, é muito mais completo esse projeto de lei, essas ações, esse planejamento. E vou repetir, ó. Cadê meu cinegrafista nota 10 aí, ó? Esse. Aqui, ó, em 2009, ainda tem uma quantidade enorme de atitudes planejadas. Então, nobre vereador, nobre presidente, nobres vereadores,
Quando, infelizmente, determinados burgueses se juntam para querer reivindicar determinada atitude depois do que aconteceu, aqui está a prova que a nossa Câmara Municipal, através do meu projeto de lei que está aqui, e eu vou pedir a aprovação para que seja colocado em votação o quanto antes, e ele está tramitando, e tem parecer, inclusive o vereador Marcelo Verli fazia parte da Comissão de Constituição e Justiça na época, e ele colocou aqui colocou uma ressalva da importância desse projeto de lei ser aprovado devido à questão das chuvas. Aqui, ó, meu cinegrafista, você tem futuro, hein, rapaz? Você vai para a Nova TV ainda. Conclua, por favor. Mostra aqui, ó, só para finalizar. Olha só, vereador Marcelo Verli, sugiro a transformação em indicação legislativa, o mérito é invejável e a relevância do conteúdo. Está provado que, com certeza, se isso aqui tivesse, esse projeto, isso aqui não, esse importante projeto de lei tivesse sido aprovado, com certeza milhares de vidas seriam, em Nova Friburgo, seriam preservadas. Para finalizar, eu fiz um pedido à Marinha do Brasil e o comandante, sensibilizado, vai disponibilizar a aeronave para ficar aqui em nossa cidade o tempo que for necessário para que a gente possa captar imagens de todas as localidades do município, que a gente tenha informação de que há rachadura e assim sucessivamente. Eu vou convidar os vereadores para que possa, junto comigo, sobrevoar aqueles que quiserem a nossa região, nosso município, e que a gente possa ter guardadas essas imagens e principalmente saber o que realmente está acontecendo em nossa sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Já se vou com Vossa Excelência. Vereador Renato Abirrama também dispõe de até 6 minutos. Só pela ordem, justificar que o vereador professor Pierre, nós estávamos lá dentro em relação ao trabalho da CPI, para que ele possa, no momento, ser chamado. O senhor, por favor, só me alertar para que eu possa chamá-lo. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, hoje a imprensa está publicando o resultado, a posição do Brasil no IDH. 84º lugar em 187 países. Isso significa que a evolução da qualidade de vida no Brasil não foi boa. Isso porque, imagine, 187 países, Brasil em 84º, atrás, inclusive, de Cuba. Cuba está na frente. Cuba tem 11 milhões, atrás do México. Cuba tem 11 milhões de habitantes. O Brasil é um dos 5 maiores países do mundo. Em extensão territorial, é um continente, e também em população. É claro que nossas riquezas são maiores do que os países que estão aqui liderando o ranking, com elevado índice de DH, muito maior. O Brasil tem autonomia em petróleo, mesmo sem o pré-sal. Riquezas minerais incomensuráveis. Nós temos 2 a 3 safras ao ano. Que país tem isso? Além disso, nós temos a maior biodisponibilidade do planeta, e o Brasil é o país que tem a maior quantidade, 12%, de água potável do planeta. Nós não podemos aceitar essas posições do Brasil. Foi exatamente nas Olimpíadas, nós também estamos lá atrás sempre. Agora nós estamos perdendo para Cuba, que é uma vergonha. O que está acontecendo é exatamente o que nós falamos na reunião passada. O Brasil sofre de 2 problemas crônicos: a incompetência dos governantes e a corrupção que, infelizmente, graça no nosso país. Na quinta-feira passada, eu abordei um tema aqui em relação à saúde, ao câncer. O câncer é a 2ª causa de morte no Brasil. Segunda, perde só para as doenças cardiovasculares. Um indivíduo com câncer nos Estados Unidos, a média de vida dele é de 12 anos. Na Europa, 10 anos, na Europa Ocidental.
No Brasil, 2 anos. E quando a gente vê aí na imprensa que o presidente Lula, com toda a coragem que o caracteriza, deixou transparente a sua doença para que toda a população brasileira pudesse saber exatamente todos os passos. Ele teve o diagnóstico suspeitado de um câncer de laringe na sexta-feira. No sábado, ele foi submetido aos exames necessários, endoscopia, biópsia, tomografia, ressonância, e já na segunda-feira ele estava fazendo quimioterapia, 3 dias após a suspeição do diagnóstico. O Tribunal de Contas da União, através de um relatório muito bem fundamentado, TCU, que é um relatório oficial, lamentou que mais de 50% dos pacientes com câncer no Brasil não têm tratamento adequado, mais de 50%. São necessários mais de 30 dias para a primeira consulta. A média, depois de dedicada à quimioterapia, é de 76 dias. E quando precisa de radioterapia, é 113 dias. O que significa isso? Um atraso no tratamento e a evolução da doença. O exemplo do presidente Lula deve servir para isso, que ele foi rapidamente atendido, diagnosticado, imediatamente tratado. E nós, para isso, a gente vê o político que gosta de demagogia, nós precisamos trazer aqui imediatamente o Hospital do Câncer, vamos trazer o Hospital do Câncer. Isso é bom, discurso de palanque, mas nós podemos resolver o problema do câncer antes, tendo um ambulatório funcionando para fazer diagnóstico precoce. Se não houver diagnóstico precoce, nós não vamos ter tratamento. Câncer de mama, por exemplo. No Brasil, por ano, são 192.200 casos, segundo o INCA, de câncer de mama. 12 mil mortes. 95% dos cânceres de mama podem ser curados, desde que o diagnóstico seja precoce. E o diagnóstico é feito pela mamografia, que deve ser feito por todas as mulheres a partir de 50 anos. Segundo, câncer na mulher, o câncer de colo de útero, 10%, com alta mortalidade. É o segundo em incidência e o quarto em mortalidade. Nos Estados Unidos, praticamente não tem mortalidade. No Canadá, o câncer de colo de útero, porque é um diagnóstico fácil, com a postologia, tratamento imediato. 1 minuto. No homem, o principal câncer é o câncer de próstata, 29%, que tem cura em mais de 90%, 96%. Só que o diagnóstico tem sido tardio e as oportunidades de cura são diminutas. O segundo é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão já é um problema muito mais sério. É difícil de ser tratado, só 15% sobrevive 15 anos, mas nós temos que fazer, continuar, e o Brasil está indo bem em relação ao combate ao tabagismo. Quando começou essa campanha, há 22 anos, nós tínhamos da população adulta, 32% fumavam com mais de 15 anos, agora são menos de 16%. Quer dizer, mostrando que essa campanha feita na televisão, proibição de propaganda, e mostrou uma redução do tabagismo e, consequente, vai reduzir a médio e longo prazo o câncer de pulmão e outros cânceres também, tabaco relacionados, são muitos, de bexiga, o de laringe, de boca e uma série de outros cânceres. Então, o que eu queria dizer aqui, finalizando, senhor presidente, é que nós precisamos, aqui em Nova Friburgo, de termos um ambulatório no SUS que ofereça diagnóstico precoce do câncer, porque somente assim esses pacientes terão a oportunidade de uma vida muito melhor, inclusive de cura. Na maior parte dos 60% a 70% serão curados. Conclua, por favor. Infelizmente, isso não está acontecendo, por mais que a gente repita e brigue aqui nesta tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Edson Flávio, também dispõe de até 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores, quero nessa noite, ou início de noite, cumprimentar primeiramente os membros do coral da Igreja Presbiteriana, que já estão aqui nessa casa legislativa, e daqui a pouquinho o pastor Adelino vai estar chegando para fazer a apresentação do seu livro, o livro de todos nós, né, do Caos ao Cais, um livro que fala uma história da superação em meio ao caos provocado na tragédia sofrida na região serrana do Rio de Janeiro.
A confiança em Deus dá a direção para nos tirar do caos e nos levar até o cais. Daqui a pouquinho o pastor Adelino vai estar fazendo essa apresentação e nós seremos agraciados, seremos, vamos dizer assim, abençoados com músicas entoadas aí pelo coral da Igreja Presbiteriana de Olaria, que é uma grande bênção. Mas, senhor presidente, depois de fazer essas considerações iniciais, eu quero fazer 3 denúncias aqui. A primeira denúncia que eu quero fazer, senhor presidente, é com relação à negligência da prefeitura com relação aos moradores da Prainha. Já tive lá diversas vezes, mas hoje retornei lá àquela localidade. E chegando lá na Prainha, mais uma vez, pude constatar, nós sabemos, não queremos ficar relembrando números da tragédia, mas tem hora que nós precisamos reavivar a mente dos administradores públicos. Lá na Prainha, morreram cerca de 40 pessoas, naquela região ali. E a gente chega lá, depois da tragédia, estourou rede de esgoto, algum esgoto que tinha esgoto a céu aberto. As pessoas que tinham seus poços de águas, porque lá não tem água pública, água da empresa de águas, são poços construídos ao lado das residências. Os poços foram todos cobertos pelas águas da enchente, da tragédia, águas que contaminaram o solo, e nem auxiliar aquela população na resolução da situação dos seus poços. Tem pessoas ainda tirando a água suja para fazer uso, água suja para poder usar no dia a dia. Sem contar o esgoto a céu aberto, podendo contaminar o lençol freático, e aquela população ali que já sofreu tanto, com tantas vidas, que se perderam naquele local, não está tendo atendimento adequado. Então vai aí a minha denúncia. Segunda denúncia que eu quero fazer, senhor presidente, eu já protocolei nessa casa, já trouxe aqui, já fiz um discurso enfático aqui, falando acerca dos moradores que estão em casas já demarcadas para demolição pela Defesa Civil, pelo DRM, pelos órgãos estaduais. E esses moradores continuam nestas casas porque a prefeitura não paga o aluguel social e também não toma outro tipo de providência para tirar aquelas pessoas de lá, mesmo que seja temporariamente, e é no Village. Liguei ontem, cito o nome da pessoa, o seu Geraldo, mais uma vez, seu Geraldo, e aí, como é que está a situação, seu Geraldo? Nós ainda estamos aqui ainda. Então, nós fazemos o ofício desta casa, nós encaminhamos, agora tem que entrar com uma denúncia crime contra a prefeitura, porque não faz o que é para ser feito, e a coisa fica complicada. Então, essa é uma segunda denúncia que eu apresento. A terceira denúncia que eu apresento é com relação ao Campo do Coelho, senhor presidente. Campo do Coelho, praticamente todas as ruas de Campo do Coelho, após a tragédia, saiu asfalto, saiu uma buraqueira só, e sem contar 10 ou 12 ruas sem pavimentação, ruas que caíram inteiras, e os moradores continuam lá como se não houvesse poder público. Foram lá, construíram umas caixas, pararam o serviço pela metade, a maioria dos bueiros sem tampa, em Campo do Coelho. Pessoas que moram lá em cima, perto da saibreira, com risco de vida e sem nenhuma orientação. O pessoal da Prainha também, sem nenhuma orientação do que fazer, para onde ir, porque aquelas encostas deixaram todas, ficar um funil. E tem gente que alugou casa que era para estar interditada. E nós temos que trazer essa denúncia aqui no plenário. Senhor presidente, o tempo é curto, é o tempo que é dado, e eu quero, ao mesmo tempo, também não trago só notícia ruim, eu trago também, reforçando o ofício que encaminhei ao senador Marcelo Crivella. O senador Marcelo Crivella encaminhou o ofício ao presidente do BNDES, não sei se foi por conta disso, mas nós sabemos que já existe na Caixa Econômica recursos para empréstimo do BNDES com juros baixos para os empresários que foram atingidos pela tragédia. Só que a divulgação disso está muito lenta, muito devagar, e as pessoas não estão sabendo que o recurso já está disponível na Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas, os empresários da cidade já devem buscar esse recurso. Senhor presidente, fiz um ofício à Águas de Nova Friburgo solicitando a colocação de águas, serviço de água para os moradores da rua, esqueci o nome aqui, Ramalhete Lemos, Valdir Ramalhete Lemos, em Varginha. Me responderam, mas infelizmente disseram que vão investir 20 milhões de reais e que no momento não tem recurso para fazer a colocação das águas lá que a população do Varginha pede, mas continuaremos aí lutando. Quero agradecer também à EBMA, fiz um ofício solicitando à EBMA uma intensificação
na orientação das pessoas com relação ao horário de descarte do lixo domiciliar, o lixo que sai das lojas, e a EBMA já está fazendo um trabalho de divulgação melhor para que, quando as chuvas vierem, nós não possamos ter lixos que são conduzidos pelas águas, fechando as galerias e rede de esgoto, e muitas delas já estão até entupidas. Então, senhor presidente, e por fim, eu quero reforçar a questão... Um minuto. Pois não, presidente. Quero reforçar a questão da Secretaria de Assistência Social. Nós fizemos o ofício para tirar aquelas famílias do Village. Nós encaminhamos para a Alerj documentos relativos à situação daqueles moradores ali. Senhor presidente, nós não estamos brincando nessa casa, eu creio que o poder público também não está brincando. Eu não acredito que nenhum de nós estejamos. São coisas sérias. Nós cobramos daqui, enviamos o ofício e até agora não foram lá dar solução para aqueles moradores. Eu não estou dizendo que aquelas casas vão desabar, mas eu estou dizendo que os órgãos oficiais condenaram aquelas residências, deram os laudos, marcaram, numeraram as casas e os moradores ainda estão no seu interior. A prefeitura tem que tirar aquelas pessoas de lá. Mesmo que elas não queiram, tem que usar a força e tirar, para preservar a vida. Mas isso não cabe a esta casa, cabe ao Poder Executivo Municipal, juntamente com os órgãos estaduais. Eu agradeço, senhor presidente, e espero que isso seja cumprido. E por fim, senhor presidente, encaminhando o ofício pedindo a interdição da pracinha. Vereador, mais um minuto. Pois não, presidente. Por fim, eu estou encaminhando o ofício pedindo a interdição do parquinho do centro da cidade. O presidente, é incrível uma coisa dessa. A chapa de aço que as crianças escorregam no escorregador em frente à rodoviária urbana, tem um rasgo enorme no aço. Já enviei ofício. E as famílias vão lá escorregando com as crianças. E os órgãos competentes têm que ir lá, ver aquilo ali, tirar antes que alguma criança se machuque. Então estão pedindo a interdição da pracinha, enquanto não troca, fecha aquilo tudo lá. E eu quero falar com a comunidade também, as pessoas que frequentam os espaços públicos, o cidadão, ele também tem o seu compromisso de encaminhar as suas dúvidas, as suas denúncias, as suas sugestões. O cidadão também tem esse poder, né, de encaminhar. Não é impossível um pai chegar numa pracinha, botar uma criança no escorrego daquele, ver aquela chapa de aço lascada, cortada, e o próprio pai não chamar ali na hora um guarda municipal, não chamar alguém. Conclua. É preciso ser feito essas coisas. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo tempo concedido, e numa próxima vez eu concedo parte do meu tempo a Vossa Excelência também. Eu vou passar a presidência para o vereador Manuel Martins, para que eu possa também utilizar aí meus 3 minutos. Alô. Pois não, vereador. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Obrigado, vereador. Vou falar daqui mesmo, até para ganhar tempo. Senhores vereadores, senhoras e senhores, o vereador Edson Flávio hoje traz algumas denúncias, e eu queria trazer aqui uma informação. Um morador do Amparo, funcionário do DR, me alertou, e hoje eu estive lá dando uma olhada, a máquina que está fazendo a dragagem lá no Amparo, né? Tem uma máquina lá trabalhando, e a gente que é leigo no assunto, o vereador Jorge Carvalho, ele, como tem o conhecimento, ele falou que a máquina que está lá não é a máquina adequada para poder fazer a limpeza lá do rio, lá no Amparo. É uma máquina S90 e não uma draga de fato. E o que eles têm feito lá? Eles têm alargado o rio, não têm limpado para o rio ficar mais profundo, tem feito só alargando mais um pouco o rio e colocando na margem do rio todo o aterro. Também não está sendo retirado. Então, além de estarem usando uma máquina que não é a correta para esse tipo de serviço, ainda deixam todo o material que é retirado do rio na margem do rio. E nós já sabemos que está próximo da época das chuvas, e com essa terra na beira do rio, com certeza, se as chuvas vierem, pode ser que cause outros problemas sérios lá no Amparo. Então, essa aqui é uma informação de uma pessoa que conhece essas máquinas
estive lá hoje para ver quem chega no amparo na patrulha da PM, entra, desce por ali, porque vocês vão começar. Pois não, vereador. É uma obra de responsabilidade do governo do Estado através do INEA. Realmente, Vossa Excelência tem razão, quem denunciou tem razão, eles só estão fazendo a correção da margem dos rios, não estão fazendo a limpeza do leito. Isso é que precisava ser feito. Por quê? Porque eles não têm onde fazer o bota fora. O material do leito do rio é um material contaminado. Ele não pode ser levado para qualquer lugar. E o INEA não pode contrariar a lei que ele mesmo fiscaliza. Então, ele está fazendo um engano que eu gosto lá, limpando a beirada do rio para dizer que está dragando. Mas o fundo do rio, que tem um material contaminado, que precisa uma área própria de colocação, não está sendo feito. Então, é uma obra que o governo do Estado vem fazendo para enganar a trouxa, conforme a Excelência diz aí. Obrigado, vereador. Mas eu acho que função nossa, como vereador, de fiscalizar, e também função também da Secretaria Municipal de Obras, que apesar de ser obra do INEA e do governo do Estado, não podem também fazer da nossa casa e da nossa cidade a casa da mãe Joana. Né? Então, não pode também vir qualquer empresa para cá, o órgão público, e fazer o que bem entende, da maneira que acham que tem que ser feito. E se nós estamos aqui para fiscalizar, nós então temos que denunciar o trabalho mal feito que eles estão fazendo. Com certeza vai trazer prejuízo para os moradores do amparo. Vereador, então, desse tipo de serviço, a gente não precisa do governo do Estado. Se quiserem vir trabalhar pela reconstrução, que façam um serviço certo. Agora também tem a Secretaria de Obras do município que deveria estar fiscalizando. Eu sou leigo, tenho certeza que o secretário de Obras, o senhor Hélio Gonçalves, não é. E até agora ninguém tocou nesse assunto. Ninguém trouxe esse tema. Se não é um funcionário do DR que conhece, morador do amparo, e traz essa informação, passava despercebido, então, o trabalho mal feito que o Estado está fazendo. E isso a gente tem vários exemplos. Vou dar um pequeno exemplo aqui, que foi um parque que tentaram colocar no Curral do Sol. Eu não acredito que uma empresa venha instalar um parque aqui e a prefeitura não sabe de nada. É um parque que está sempre, todo ano, prestando serviço ao município. E se não fossem os moradores de Duas Pedras e o Curral do Sol, em provocar o Ministério Público, o parque seria instalado lá, numa terra contaminada, com restos mortais de seres humanos, de animais, e as crianças iam estar brincando lá. Então, o que está acontecendo é que a falta de comando que eu venho batendo na tecla nessa casa continua. As empresas vêm e fazem o que querem em Nova Friburgo. Agora tem uma empresa aí promovendo um show da Paula Fernandes, nada contra a artista, mas emporcalhando nossa cidade, com vários outdoors espalhados pela cidade, como foi o outro show do Jorge Mateus, lá na Ipu, na entrada da cidade, em vez de estar uma placa lá, bem-vindo a Nova Friburgo, tinha uma placa do Jorge Mateus, 15 dias depois do show, a lona rasgada ficou lá pendurada, na entrada da nossa cidade. Então, o que está faltando é o quê? É o que eu venho batendo, é o comando que está faltando, é a vontade de governar. Porque estão vindo para cá, empresas de fora como essa do show, sujam nossa cidade, ganham dinheiro aqui nas costas da população, que o ingresso não é caro, não é barato, é caro. Conclui, vereador, por favor. Obrigado. Então, o que falta é o comando. Só que a Câmara Municipal tem que fazer o seu papel de fiscalizador e vai fiscalizar. Tiver que denunciar o Estado e como corresponsável a Secretaria Municipal de Obras, que está sendo omissa, conhecem das máquinas e sabem o que estão fazendo lá e ficam omissos, também tem que se responsabilizar. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, retorna à presidência ao vereador Luciano. Obrigado, vereador Manuel Martins. Próximo vereador, vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, senhores vereadores, queria só resgatar aqui que tão logo aconteceu aquela tragédia e todo mundo sofrendo e os vereadores, cada um na sua área, envolvido, atuando, participando, tentando solucionar problemas. Uma das atitudes que tomei como vereador aqui nesta casa foi propor que esta Câmara fosse aos locais e fizesse as sessões itinerantes, que ouvisse a comunidade onde ela está. O vereador
Luciano tem dito sempre isso, que concorda, mas não foi aprovado, a gente não conseguiu fazer com que isso avançasse. E a alternativa encontrada foi realizar sessões específicas aqui nesta casa. A diferença entre realizar uma sessão específica, em que a pessoa precisa vir aqui, se locomover, sair do seu local de trabalho, da sua residência para vir aqui, e entre a Câmara e o local onde ela está, para perceber o que ela está passando, as dificuldades que ela está vivendo, tem uma distância muito grande. Ainda assim, fizemos isso. Nós ouvimos moradores de Olaria, Cônego, Cascatinha, Córrego Dantas, Duas Pedras, Vilagem, Vila Amélia, Vila Nova, enfim, Conselheiro Paulino, todo o 3º distrito. Tentamos chamar a população a vir aqui em datas específicas para que as autoridades do município, além dos vereadores, que também são autoridades, mas os que executam, porque o vereador não executa, o vereador fiscaliza. O vereador apresenta as reclamações, as reivindicações que ele ouve da população, mas ele não tem o poder da caneta para assinar e mandar fazer. Então tem um engano, às vezes, de algumas pessoas achando que o vereador tem um poder de mandar fazer. Ele não tem esse poder, ele não pode mandar fazer. O que ele pode fazer é cobrar. Cobrar, fiscalizar, e quando não consegue, ele manda até para a Justiça para ver se consegue amparar as suas reivindicações, que são as reivindicações da população. A última reunião nós realizamos aqui foi no dia 1º de São Geraldo, uma comunidade também muito atingida pela tragédia, com pessoas que morreram, com casas que ainda estão penduradas, pessoas que voltaram para as suas casas e não sabem se vão poder ficar, se a casa vai ser demolida. Uma insegurança e uma incerteza profunda no futuro e no destino dessas pessoas. Quando a pessoa perde a sua casa, ela fica sem rumo, sem direção. É uma dificuldade para o cidadão constituir a sua família, conseguir a sua casa e depois ter que superar o trauma de perder a sua residência. Ainda mais quando perdeu, além da residência, seus familiares. Então, essa dor ela vai para sempre. Ela marca a pessoa, é uma cicatriz que fica e que nunca desaparece. É um sofrimento difícil de ser superado. E o que a gente pode fazer é tentar, dentro das nossas possibilidades constitucionais, ajudar e solucionar o problema dessa população, reclamando a quem tem o poder de resolver. E quem tem o poder de resolver é o Executivo, é a Prefeitura. E eu faço esse breve relato, além de esclarecedor, para a gente tentar separar o papel do vereador do papel do prefeito, é para lamentar a ausência de alguns secretários. Porque se a gente chama a população aqui, a gente chama também os secretários. De que adianta o vereador sozinho ouvir a reclamação da população, se quem tem a solução na mão, quem tem o cargo para decidir, para resolver, para tomar as providências é o secretário. E nós não vimos, nas sessões, de modo geral, a maior parte dos secretários. Algumas ressalvas podemos fazer quando chamamos aqui a sessão de Olaria, em que estava o secretário de Olaria, estava o secretário de Cônego e Cascatinha. Também fazer uma ressalva ao secretário Maduro, que compareceu a praticamente todas as reuniões e, tão preocupado de não ter vindo na última por uma confusão na agenda, mandou uma justificativa. Agora, outros, vereador Luciano, nem justificativa, nem resposta, nem pergunta, nem interesse, nada. É um nada para a população. E ficamos nós com esta responsabilidade de, ao receber as pessoas em nossa casa, dizer para ela, olha, nós estamos ouvindo vocês, mas não sabemos se o secretário municipal vai atender. Nós não sabemos se a prefeitura vai acolher essas reivindicações e se vai atendê-las e vai procurar ouvir e dar andamento. As poucas casas que estavam previstas de ser construídas não vão ser mais construídas. Houve um distrato, 56 casas, de um projeto de 3.400, depois 4.400, depois 1.200, depois 56. Nenhuma casa até agora. Daí a pouquinho bate um ano da tragédia e nenhuma casa foi construída. Aluguel social não se paga a todo mundo. Os benefícios que nós aprovamos aqui não são destinados aos que precisam. Estou falando isso porque isso separa o papel do vereador, que é este de vir aqui desta tribuna cobrar, do papel do prefeito, do papel do secretário municipal. Porque isso vai na cabeça do cidadão uma confusão muito grande. Quando chega o período de eleição, ou ele não quer votar em ninguém, ou ele vota iludido de que o vereador vai realizar coisas que ele não pode porque não é competência dele, mas alguns dizem que vão fazer.
E uma parcela consciente sabe exatamente o papel de cada um e escolhe com consciência. Então é importante que a política também seja educativa, que a gente saiba por que participa e em que sociedade nós estamos envolvidos. Porque se nós queremos uma Nova Friburgo diferente, essa construção parte de todo mundo, do político, do cidadão, da cidadã, do jovem, do estudante, de toda a população. Não há como distinguir nem separar ninguém. Todos somos responsáveis pelos nossos destinos. E é uma relação colegiada, é uma responsabilidade coletiva. Se tem político corrupto, tem que ter um cidadão atento e honesto cobrando para que não tenha político corrupto. Essa é uma decisão que cabe a cada um que escolhe, mas há por trás disso a responsabilidade do acompanhamento e da fiscalização. E não dá para colocar todo mundo na mesma linha, tem muita gente séria trabalhando. E essa distinção é que faz a diferença. 1 minuto. Queria dizer que não só a crítica, vai à tribuna e faz a crítica. Eu vou repetir o que já repeti desde 2009. O vereador Marcelo Verli era líder de governo e dizia: o senhor só reclama, não ajuda. Conseguiu R$800 mil para a saúde, não sei se foi usado. Consegui, através de emenda parlamentar, também R$500 mil para a habitação. O dinheiro está parado na prefeitura. Ao final do ano, esse dinheiro vai ser devolvido para Brasília e não vai ser utilizado para construir algumas casas. Enquanto isso, tem gente pendurada no barranco. Enquanto isso, tem gente que voltou para suas casas em área de risco. Enquanto isso, tem gente vivendo ainda em abrigo. Mas não tem recurso. Tem recurso. A sociedade brasileira doou mais de R$3 milhões para a prefeitura. E o dinheiro está lá. Não pagou aluguel social e não construiu nenhuma casa. Conclua, por favor. A minha fala, senhor presidente, ela vai no sentido de um desabafo, de um profundo desabafo, de uma tristeza que dói no coração, mas que eu não posso deixar de ter a responsabilidade de dizer, porque nós vamos ser cobrados. E na hora da cobrança, a divisão das responsabilidades tem que vir na proporção da tarefa e do poder de cada um, do papel que cada um representa dentro dos poderes, executivo, judiciário e legislativo. Eu tenho bastante consciência do meu papel, tenho bastante consciência da minha responsabilidade do que me cabe. E não vou deixar de executar o meu papel e muito menos para aquilo que foi eleito, que é o de cobrar do executivo que faça a sua parte. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, eu inicio essa tribuna dizendo o seguinte: a vida pública ela é muito árdua. Árdua por quê? Porque quem está na vida pública só recebe críticas e ninguém se fala nos elogios. O político pode ser honesto, pode fazer por sua cidade, muitas vezes sacrifica seus familiares, a sua saúde em defesa do município e não é reconhecido. Eu não podia deixar de registrar nessa casa aqui, que todos sabem que eu tenho uma estima muito grande pelo doutor Aldo Bento de Mello, um homem que sofreu um acidente em 2010, e quando ele assumiu o governo, em 2009, ele foi alvo de várias críticas nesse município, várias críticas. Todo o seu mandato, várias críticas, essa casa, alguns com oposição ferrenha à decisão dele, mas foi um homem de bem, um homem que deixou projetos aprovados aí, antes de levar esse acidente dele, e que está sendo feito, estão sendo executados. Inclusive aqui, a Rua Odontologia aqui, houve uma tragédia de 2007, ficaram 3 anos lá sem se fazer nada, o doutor assumiu, fizemos um projeto para Brasília e lá está se fazendo um muro de contenção. Todos podem ver aquilo ali. E ninguém reconhece isso. Mas eu trouxe isso aqui à tona para ser registrado que o tribunal, chegou a minhas informações que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou as contas do exercício de 2010, deu um parecer favorável ao exercício de 2010 da conta do doutor Bento de Mello. E ficou 9 meses, e Demerval Barbosa ficou 3 meses. Isso é uma coisa que eu acho que o político também tem que falar nessa casa. Porque quando o executivo vai te criticar, se criticar. Quando você vai te elogiar, elogiar. Então, eu quero deixar registrado aqui, em nome do Dr. Bento de Mello, parabenizá-lo também pela sua gestão daquele momento. Um homem que
fez para o Nova Friburgo, que eu acho que nós temos que pensar no bem que o político faz, só criticar é muito fácil. Então, deixa registrado aqui, parabenizar o doutor Herói Benimeli, toda a equipe dele por ter essas contas aprovadas em 2010 pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, na sessão retrasada, eu também disse nessa casa aqui, que nós políticos tínhamos que tirar nossas diferenças ideológicas, partidárias, todas as divergências, e pensarmos um pouco o que nós poderíamos fazer para o Nova Friburgo. Porque essa queda de força está sendo feita entre o governo do Estado, o município, Câmara de Vereadores, com o governo municipal, não tem somado nada. Eu acho que essa casa tem que continuar com a CPI, tem que continuar fiscalizando, tem que continuar criticando os atos do governo, mas também tem que somar forças na hora que é possível somar forças. E eu fiz até um apelo nessa tribuna aqui, porque, a princípio, saiu uma matéria no jornal que o prefeito estava convocando todos os vereadores para uma reunião lá com o executivo para dar uma solução aos problemas de imediato, que foram umas reivindicações feitas para a população. Alguns vereadores se preocuparam mais com a terminologia utilizada naquela matéria, que era a convocação, que o prefeito não poderia convocar, que era uma abuso de autoridade, e fizeram escândalo. O interesse maior, se preocuparam na forma de terminologia utilizada, se era convocação ou convite. Não se preocuparam em solucionar os problemas da população. Depois veio um convite do prefeito que todos fossem à prefeitura. E eu vim a essa tribuna pedir, implorei que todos fôssemos, porque ali estaria o Ministério Público, estaria ali a Justiça, estariam nós vereadores, o Poder Executivo, e talvez se for convidado um representante do Estado do Rio de Janeiro, que não esteve na reunião. Mas eu, graças a Deus, nessa casa nós tivemos 6 vereadores presentes, e a reunião foi muito frutífera. Vossa Excelência estava lá e sabe. Infelizmente, eu acho que essa casa perdeu a oportunidade, vereadores. Perdeu a oportunidade, vereador Luciano. Daquele momento, tirar muitas dúvidas que estavam acontecendo. E tirar também algumas soluções foram dadas naquele momento. Esclarecimentos foram feitos a todos os vereadores e eu fiquei perplexo com o que eu ouvi. Eu ouvi não do chefe do Executivo. Eu ouvi do Ministério Público, representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o coordenador, e falando até em nome do Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que é o chefe da Procuradoria. Fiquei abismado. E essa casa, digo mais uma vez, perdeu a oportunidade de instalar unanimemente, fazendo a força, unindo forças. E, em conversa com o Ministério Público, ele, vereadores, nos disse 3 coisas, ele nos disse. Uma delas, naquele momento, ele acabou de fazer um TAC, firmar um TAC com o Ministério Público do município, para que orientasse todas as crianças da rede pública municipal a se desocupar das escolas no caso de enchente ou tragédia. Estava ali. Um TAC firmado. Foi uma oportunidade, o Ministério Público fez um convênio ali e acertou. 1 minuto. O Ministério Público também nos orientou no sentido... Pela ordem. Vou conceder 3 minutos do meu tempo. O Ministério Público também nos orientou naquele sentido que aquelas reivindicações feitas nesta casa aqui, que todos nós marcamos a reunião para agora, para o dia 8, que todos os vereadores vieram a essa tribuna, esbravejaram, gritaram e cobraram do Executivo. Não tinha sido cobrado, foi posta uma ação por ele, e tinha sido 90% já está acertado para o Ministério Público ser cumprido. Isso aqui ninguém veio falar nessa tribuna. Então nós perdemos mais uma vez a oportunidade dessa casa em somar forças, porque criticar é muito fácil e quem está pagando essa conta é o povo. E vou deixar registrado aqui, entre o mar e o rochedo, quem está pagando a conta é o marisco. Foi nós, Ministério Público. O Ministério Público vai enviar um ofício nessa casa aqui, vai mostrar esta casa, que já tinha uma ação interposta por ele, e que essa ação estava comendo todas as reivindicações pedidas por nós aqui. Nós podemos ter ido aquele dia à reunião por unanimidade, naquele momento, naquela reunião, e ter resolvido juntamente também com o Ministério Público. Passamos vergonha aqueles que não foram. Perderam a oportunidade. E sobre mais uma, que agora fiquei mais perplexo ainda. Aí sim, aí o troço é mais grave que a gente pensa, vereador Cláudio Damião. O Ministério Público, o doutor Édio Nara, me relatou um fato para todos nós. O vereador Jorge Carvalho estava lá, o vereador Manuel do Poste, o vereador Reinaldo Rodrigues. Ele disse que o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, diante de todos os problemas do aluguel social que está acontecendo no Nova Friburgo, ele, procurador do Ministério Público, ele, Ministério Público, foi ao secretário estadual de Assistência Social, que é para representar e cumprir a ordem do aluguel social em Nova Friburgo. O que aconteceu? O assistente social, o secretário de Assistência Social, o governo do Estado, fizeram uma promessa ao Procurador-Geral do Estado, ao Ministério Público. Não fizeram ao prefeito nem ao vereador dessa casa aqui, não. Fizeram uma promessa ao Ministério Público do Estado, a culpa do Ministério Público, que ia cumprir numa determinada data todo o aluguel social. E nem a Justiça eles cumpriram.
Nenhum acordo do Ministério Público eles cumpriram. Então, estamos chegando sim, vereador Luciano. Nós temos aqui uma comissão especial dessa casa aqui que temos que apurar o aluguel social. Nós vamos chegar lá na ponta. O responsável hoje chama-se Rodrigo Neves, secretário de Estado de Assistência Social, tem que descumprir todas as ordens. Não tem acatado nem acordo firmado com o Ministério Público. Como é que nós vamos cobrar, nós vereadores, o prefeito e o secretário de Assistência Social nessa casa aqui? Se a obrigação é dele. Então, digo mais uma vez, nós temos de dispor do poder, de acabarmos com as divergências políticas que está havendo nessa casa aqui. Temos que sentar na mesa redonda, todos os poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, e fazer como o Ministério Público fez. O Ministério Público hoje tem ações contra a Prefeitura, ações, cumprimento para cumprir execução de obras, como aquele plano emergencial que está sendo feito um movimento aqui. Mas o Ministério Público estava sentado lá na sua obrigação para fazer cumprir. 1 minuto. Fazer cumprir e mostrando por que não foi cumprido. E foi além ainda. Todas as reivindicações foram feitas no dia 8, aqui está marcado esse movimento, que eu luto, já estão lá, por ordem judicial sendo cumprido. 90% de comum acordo do Ministério Público. Não podemos, nessa casa, mais uma vez, cometermos esse erro. Fazer dessa casa aqui um palanque eleitoral em detrimento dessa população. Temos que mostrar serviço a todos nós. Porque subir nessa tribuna, criticar e não acompanhar o que está acontecendo é muito sério. Porque não podemos ver as pessoas, me estão lá em Corvo Dantas, que eu tive agora, final de semana lá. As pessoas apavoradas, não sabem o que vai acontecer. Não se recebe aluguel social. Foi falar para vossa liderança aqui que é uma verdade. E estão jogando a culpa no secretário de Assistência Social de Nova Friburgo, um pobre secretário, que não tem sua responsabilidade. E nós sabemos que a responsabilidade do secretário estadual de Assistência Social. Um homem que o governo do Estado não cumpriu nenhum acordo firmado com o Ministério Público do Estado. Conclua, por então, favor. que não podemos esperar mais. Então, peço mais uma vez encarecidamente que essa casa ponha a mão na cabeça, na consciência, e vamos unir forças para que a gente possa resolver os problemas. As chuvas estão chegando e as pessoas entrando em desespero. Essa queda de braço, quem vai sair perdendo mais uma vez é a população. Sim, nós estamos só em discurso e sem nenhuma solução. Eu peço a todos os vereadores, vamos todos poder trabalhar um pouco, porque não podemos esperar, passar a jogar culpa em terceiros, executivo, o estadual, o municipal. A compromisso é nosso em cobrar nossos representantes. Só isso, presidente, senhores vereadores. Próximo vereador professor Pierre. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, hoje eu subo essa tribuna com uma tristeza imensa e, sinceramente, nosso país, nosso estado, nosso município, cada um de nós não pode encarar o que tem acontecido na política do estado do Rio de Janeiro como algo normal. Eu falo aqui da situação do deputado estadual Marcelo Freixo, que poderia ser qualquer um de nós. Até que ponto chegamos de um deputado receber inúmeras ameaças porque fez cumprir a sua função legislativa, que foi fiscalizar, que foi denunciar, e agora recebe dezenas de ameaças só em outubro, ele e sua família. A Anistia Internacional chega ao ponto de reconhecer a situação calamitosa dessa família e desse guerreiro, que eu posso chamar de amigo, de companheiro ideológico, Marcelo Freixo. E foi colocado agora nessa situação, e o Estado calado. O Estado dizendo que é uma promoção eleitoral, tendo tido um irmão assassinado, porque enfrentou as milícias, teve coragem de denunciar e de fazer uma CPI, de autuar mais de 200 nomes numa CPI, e de alguns desses nomes estarem hoje na cadeia. E aí, nós não podemos encarar com normalidade, porque o amanhã pode ser de qualquer um aqui dentro, ou lá fora. E a sociedade não pode ficar inerte, porque sempre cai na conta do político. Agora, quando aparece uma situação de justiça clara, onde está o apoio social com maior intensidade? Nessa semana, inúmeras manifestações de fronte à Alerj, de fronte à Alerj,
num dos dias, 400 jovens reclamando das medidas. Onde está o Estado? Essa política de UPP só fez uma troca. Colocou o bandido para fora, mas criou um outro tipo de bandido, o miliciano. E aí, quem bate de frente contra essa horda é perseguido. Já haviam mapeado, inclusive, o caminho da casa dele para matar da mesma forma que matou a doutora juíza Patrícia. Numa lista. E, sinceramente, eu tenho percebido, incomodamente, uma insensibilidade profunda. Onde está o respeito ao Estado democrático de direito? Quem era para sair do Brasil? Era para sair quem combate o crime? Era para sair o criminoso. E não quem é justo. Uma inversão total de valores. Por quê? Porque cumpriu a sua função. Porque cumpre a sua função. E aí, muitas vezes, nós somos também colocados no mesmo saco, como se nós fôssemos também do executivo. Não somos. Fiscalizamos. E há um preço alto. É a família que sofre. E como sofre? Porque é ameaça de um lado, ameaça de outro. E quando chega num nível como esse, é algo absurdo. Eu conheço o Marcelo, de conversar com ele tete a tete, de trocar ideias, de sentir a mesma dor, de querer transformar. Eu estive com o Marcelo Freixo, quantas vezes, mesmo com apoio policial, que ainda há quem ouse dizer que isso é um abuso, que isso é um abuso, isso é um absurdo. É triste a gente viver isso no nosso país. Isso é um caso de presidência da República. Porque senão as pessoas ficam com medo de entrar na política para fazer diferença. Eu vi o Marcelo Freixo transformar. O João Cabral de Melo Neto tem uns versos maravilhosos no que ele diz. Chegará o dia em que o ferro comerá a ferrugem e o sim comerá o não. O Marcelo Freixo, na sua prática parlamentar, fez isso. E está pagando hoje o preço por isso. Mas ele é corajoso. É corajoso e não abandonou a luta e nem vai abandonar. Chegou agora num ponto extremo de segurança da sua família. Mas ele não abandona a luta. Ele honra o verso do hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. 1 minuto. E não teme. E ele não foge. Eu tenho a honra de ter no Marcelo Freixo uma amizade, uma inspiração e uma mesma linha política. Um mesmo segmento. É essa mudança que a gente está precisando. É essa transformação que precisamos nos imbuir. E um pedido, uma reflexão que eu faço à sociedade de maneira geral. Isso não pode cair no lugar comum. Isso é demais. É para chegar e mudar o discurso e a ação. Toda a sociedade. Nós precisamos. Não vamos ficar inertes a isso. Da maneira que pudermos fazer, vamos nos mobilizar e vamos agir. Conclua, por favor. Vamos exigir das autoridades competentes a proteção necessária e o respeito à democracia. Isso é um vilipêndio ao Estado democrático. Isso é suprapartidário. Isso é político no sentido geral, humano no sentido geral, democrático no sentido mais belo da palavra. Eu trago essa reflexão, essa indignação e a minha solidariedade, porque há outros que lutaram como ele na nossa sociedade. Chico Mendes Conclua, por favor, vereador. foi morto por defender a Amazônia. Outros tantos lutaram, morreram e foram perseguidos, até mesmo na ditadura,
porque lutaram pela coletividade, lutaram pela justiça. Senhor presidente, eu concluo aqui com essa indignação e, ao mesmo tempo, expressando solidariedade. Povo de Nova Friburgo e todos aqueles que, porventura, estejam assistindo essa TV Câmara. Semeiem essa sensibilidade. Não vamos permitir que sejamos tolhidos por criminosos quando estamos a combatê-los. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jorge Carvalho dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos visitam na sessão dessa noite, acho que a hora livre é importante, os pronunciamentos são importantes, as opiniões fazem parte da concordância e da divergência do regime democrático, que tem o seu pilar na convivência entre os contrários. Mas as questões pessoais não podem sobrepor-se às questões coletivas, às questões da comunidade. E o vereador Nami Nassif foi muito feliz quando ele aqui colocou a reunião da última sexta-feira. O prefeito, por 2 vezes, convidou a Câmara e a semântica do jornal irritou alguns vereadores da Manchete, em que convite virou convocação, e por isso muitos acharam que não deveriam ir. Respeito o direito de cada um. Mas também não podem cobrar a ausência daqueles do Executivo que aqui não vêm, porque aí fecham-se as portas. Se eu quero convidar, eu preciso aceitar o convite. Se eu convido alguém à minha casa, eu preciso aceitar o convite de ir à casa desse alguém. Assim, faz-se a convivência, assim abre-se o diálogo. Do dia 12 de janeiro, dia 13 de janeiro, e nas 2 primeiras semanas pós-tragédia, Friburgo estava na mídia internacional. E aqui estavam e estiveram presidente da República, governador de Estado, ministros, secretários de Estado, todo mundo, nós pensando que fosse com o objetivo de ajudar, mas na maioria dos casos atrás dos holofotes da imprensa internacional que aqui estava. Passado esse primeiro momento, dos primeiros ajustes, e que a mídia foi embora, as pessoas foram embora também. Nós não observamos mais presença de ministro de Estado, de secretário de Estado em Nova Friburgo. Ficou a prefeitura sozinha para resolver tudo. E nós sabemos que a maioria dos eventos, está aqui a denúncia que fez o vereador Luciano, com relação à dragagem. Nós sabemos que a dragagem dos rios, você não pode mexer num curso de rio se não for através do INEA. Não tem Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente do município que possa intervir na ação do governo do Estado, porque aquilo é competência e responsabilidade do Estado. Mas aí é fácil, no discurso eleitoreiro, jogar a culpa para o secretário de Obras. Como é fácil também jogar no discurso eleitoreiro a culpa do dono do terreno ter alugado o terreno para o parquinho e o sujeito descarregar o parquinho lá. Agora, para o parquinho funcionar, precisa ter a licença, o alvará do município. E aí entra o município. E o município negou o alvará. Até porque tinha que negar. Como é que vai se colocar aquilo ali num terreno que é particular? O terreno é particular, eu coloco o que eu quiser. Mas a hora que eu abro aquilo para a comunidade, eu preciso ter as licenças do Poder Executivo. E o município negou a licença. Tanto negou que a empresa está indo embora para Campos. Então, não foi ação do Ministério Público. O Ministério Público, tão citado nessa casa, como disse o vereador Nami Nassif, não se furtou a ir conversar com o prefeito na última sexta-feira.
o que metade dessa casa se negou a ir por questões políticas. Uma, porque não gostam do prefeito. Outras, porque querem afastar o prefeito. E uma terceira, porque quer assumir o mandato de prefeito do município. Agora, enquanto estiver ali sentado, o prefeito é o Edermerval Barbosa Moreira Neto, enquanto o doutor Heródoto não retorna, que foi o prefeito eleito. Se ele convida para uma reunião que vai envolver o Ministério Público, a Câmara Municipal e o Executivo, e metade da Câmara se nega a ir, convite individual a cada um, protocolado, eu fico com o pé atrás. Será que a Câmara quer ajudar? Parte da Câmara foi. Ou será que a outra metade quer só atrapalhar? Que o povo julgue. Não sou eu que vou julgar. Eu tenho meu juízo de valor. Eu acho e entendo que quando o vereador Nami levantou aqui a questão do aluguel social, o promotor de justiça relatou fatos desconhecidos por todos nós. Ele relatou situações desconhecidas por todos nós. O vereador Edson Flávio saiu daqui um dia e foi para uma audiência com esse secretário Rodrigo Neves para tratar de aluguel social. Voltou de lá com as mãos abanando. Voltou de lá decepcionado com o secretário de Estado, que o governador Sérgio Cabral mantém, porque tem um acordo com o PT. E mantém esse rapaz que é inconsequente, é incompetente. O vereador Reinaldo está passando mais um minuto. Obrigado, vereador Reinaldo. É inconsequente, é incompetente, não cumpre aquilo que assume perante o governo do Estado, e nós ficamos sabendo ali de fatos concretos assumidos pela Secretaria de Ação Social do Governo do Estado perante o presidente da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, se tivéssemos todos lá, poderíamos ali propor uma ação, mas não, a metade não quer ir, é direito. Mas também não pode cobrar. Não pode cobrar. O diálogo tem que ser em mão dupla. Não pode ser o diálogo que eu quero. Não pode ser da maneira que eu pretendo. Não pode ser da maneira que eu exijo, porque aí deixa de ser democracia e passa a ser ditadura. E nesse momento, ninguém aqui deve pensar em questões políticas nesse momento. A política é ano que vem, cada um que faça dentro do seu partido, apresente as suas propostas para concorrer às eleições de 2012. Agora, estão querendo, aqui, nesse momento, montar igrejinhas, montar quartéis, montar grupinhos, já pensando em eleição, quando nós temos um problema seríssimo na cidade de Nova Friburgo, em que o governo do Estado foi embora e que o governo federal passou por aqui. Passou por aqui. Não se vê um ministro de Estado aqui, não se vê uma ação direta de qualquer ministério. Vejam os senhores. O único órgão do governo federal que foi afetado aqui em Nova Friburgo foi a agência do INSS. Está funcionando precariamente no imóvel ali em frente ao Senai. A única coisa que o governo federal poderia fazer aqui era recuperar imediatamente e dar conforto àquele que precisa acionar a agência do INSS. Conclua, por favor. A única coisa que precisava o governo federal fazer, que foi afetado pela enchente, não fez até agora. Então é muito fácil criticar o prefeito, sabe por quê? Porque o prefeito está aqui toda hora, está aqui na cidade, então é fácil criticar o prefeito. Mas ninguém vai lá chamar o governador de Estado, ninguém vai lá buscar do presidente da República, dos ministérios, as soluções para Nova Friburgo. Enquanto houver essa questão de separação, não vai chegar a lugar nenhum. É momento de união, questão política, campanha política. Vamos fazer ano que vem, cada um no seu partido, apresentando as suas propostas. Estão tramando a retirada do prefeito. A gente observa todo dia as conversas dos corredores, os cochichos. Conclua, Estão tramando. E eu vou denunciar. Vou denunciar a cada um, e já estou avisando, a cada um que estiver envolvido nessa brincadeira. Porque a coisa é muito séria para se brincar com Nova Friburgo. Obrigado, vereador Reinaldo, pela sessão do tempo.
Vereador Reinaldo Rodrigues dispõe de 5 minutos. Vou falar aqui mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o pastor Adelino, da Igreja Presbiteriana de Olaria, e cumprimentando o pastor, estou cumprimentando a todos os presentes aqui, senhoras e senhores, estou vendo aqui diversos amigos e amigas, né, lá de Olaria, aqui presentes. Aproveitar esse momento também para agradecer a todos vocês por ocasião da tragédia que ocorreu em janeiro, pelo apoio da igreja, de todos vocês, que deu apoio à comunidade de Olaria, não só a comunidade de Olaria, mas outras comunidades também. Foi um trabalho realmente digno de agradecimento, e eu, em nome da comunidade de Olaria, quero agradecer a todos vocês, né, por esse empenho, por esse amor ao próximo demonstrado naquela ocasião. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, o papel do vereador, que é sempre dito aqui, isso está na lei orgânica do município, está no regimento interno, o papel do vereador é fiscalizar o executivo, apresentar os projetos de leis, mas, na verdade, quando acontece uma tragédia como aconteceu no município de Nova Friburgo, prefeito municipal, vereadores, secretários, tem todos que se unir em torno da comunidade. É nosso dever, é nossa responsabilidade a dar todo o apoio à nossa comunidade, senão não justificaria nós estarmos aqui. Na verdade, aqui 100% dos vereadores, vou citar aqui o bairro de Olaria, 100% dos vereadores tiveram voto em Olaria, todos eles. E hoje, Olaria, na verdade, todo mundo diz, Olaria foi o bairro menos atingido e tal. Foi o menos atingido, mas foi muito atingido. Só quem mora no bairro como eu moro, só quem conhece rua por rua do bairro como eu conheço, sabe quantos problemas que houve. Por exemplo, tem várias demolições para ser feito em Olaria, tem casas em perigo ainda. Por exemplo, tem casas que estão no loteamento Nosso Sonho, que as casas da rua São João de Meriti e Rua Tupi está colocando essas casas de baixo em perigo. As casas, algumas casas da Rua Espírito Santo, que estão para cair, que estão colocando em perigo as casas da Rua Gustavo Lira. Esse e outros locais mais. E eu já estou cansado aqui de falar dessa tribuna, pedir apoio a todos os vereadores, porque é nesta hora que nós temos que usar os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais, aqueles a quem nós apoiamos, né? E apelar para que essas pessoas possam nos ajudar. E eu tenho feito isso. Eu, juntamente com o secretário de Olaria, todos esses problemas do bairro de Olaria, principalmente, nós levantamos, procuramos a todos os órgãos competentes, existem todos os laudos das residências que estão lá em perigo, nós encaminhamos para todos os órgãos federais, estaduais e municipal. E eu, mais uma vez, eu apelo aqui, para que não fique só o vereador Reinaldo Rodrigues, porque eu não sou vereador só de Olaria, eu sou vereador de Nova Friburgo, de toda a comunidade. Eu represento Nova Friburgo, não represento só Olaria. Mas é preciso que saiba que todos aqui tivemos votos em Olaria. E precisa realmente de um apoio maior. Porque, na verdade, nós já encaminhamos, está fazendo um ano. Vai fazer um ano já que houve a tragédia. E continua o Estado não tomando nenhuma providência no sentido das demolições, que vai vir a chuva de novo e vai causar um grande problema à comunidade. Então, nessa hora, a gente não tem que ficar com picuinha. Eu não estou apoiando a prefeito, eu sou oposição. Nessa hora não tem oposição nessa situação. Nessa hora tem que ver a comunidade, o que nós podemos fazer de melhor. E nisso aí, a gente sempre procura fazer o melhor. Por exemplo, essa semana nós demos início a uma obra na Rua Expedicionária Antônio de Moraes, que todas as vezes que tem uma chuva, aquelas casas ficam todas alagadas e os moradores estão cansados de perder todos os seus imóveis, todos os seus móveis ali naquela rua, porque é preciso ser feito aquele muro lá, que fica nivelado, pois não, vereador, que fica nivelado ao Roquiano ali, e nós fizemos uma parceria da comunidade, a comunidade está dando material e a prefeitura está dando a mão de obra para fazer aquele muro, para que não possa ocorrer mais o que vem ocorrendo lá sempre. As pessoas todas as vezes perdem tudo, tem que trabalhar de novo para recuperar tudo, e a gente está fazendo o nosso papel como estamos fazendo em outras ruas. Pois não, vereador? Rapidamente, dentro da realização de obras, foi iniciada hoje a implantação da passarela dos estudantes ali na Avenida Roberto Silveira, num novo projeto, 1 metro acima da posição que ela estava inicialmente,
até para facilitar o escoamento da água do Rio Bengala naquele entroncamento com o Córrego Dantas. Então, eu sei que foram vários vereadores que pediram, vários vereadores que cobraram. Eu tenho aqui, como líder de governo, a anunciar hoje que começaram as obras de reimplantação da passarela em frente ao posto Ipiranga, ao lado do Colégio Rui Barbosa. Parabéns, Giro. Senhor presidente, só para finalizar, dizer que o INEA precisa urgentemente desassorear o Rio de Olaria. Daqui a pouquinho está chovendo, ainda não foi feito nada. Tá? A gente já cansou de apelar. O rio está completamente assoreado. Se der uma chuva, realmente vai causar problema, principalmente naqueles condomínios que tem ali do Roseiral e os outros condomínios ali do Parque da Quaresma, Parque do Eucalipto, enfim. E o centro de Olaria. Então, eu espero realmente que a gente possa, mais uma vez, fazer esse apelo aqui, que não fique só num apelo, que é muito fácil criticar. Mas a gente tem que procurar fazer, se unir cada vez mais para que o povo friburguense não volte a sofrer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. É só comunicar que já está no nosso plenário desde o início da sessão, né, o pastor Adelino Barros, que é autor do livro Do Caos ao Cais, e também o coral Getsemane, da Igreja Presbiteriana de Olaria, também está presente. Também a pastora Maureli, da Missão Primícia, e outras pessoas convidadas que já estão aguardando aí na hora para fazer a apresentação solicitada. Pois não, vereador. Pois não. Senhor presidente, como não tem no regimento, segundo o presidente titular, nada que obrigue nesse sentido, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a ordem do dia viesse antes do expediente e solicitar a inclusão em pauta de 2 projetos do Executivo 12139, que contempla a Associação dos Agricultores Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Floralta. Já está na ordem do dia. Tá? Já está. O projeto está comigo, e também de autoria do vereador Cláudio Damião, 5781/2010. Todos os 2 projetos já estão na ordem do dia. Eu vou... Originais, todos os 2, senhor presidente, não tem hipótese. Encaminhe, então, para a mesa, por favor. Pois não, vereador. Só esclarecimento. Esse projeto do Clínico Municipal, a Floralta, por que está por cópia, consta no expediente como pauta, na ordem do dia como pauta? Por cópia. Não tem essa informação. Vou buscar essa informação na secretaria. O projeto se encontrava com o Pois líder do não. governo aqui. Coloca em pauta sem... Pois não, vereador. Estranho. Senhores vereadores, tem a sessão de tempo de 30 minutos que o solicitou o vereador Edson Flávio, mas, em entendimento aqui com o vereador, ele já conversou até com o pastor Adelino, como só vão ser 30 minutos e sempre ultrapassam um pouco esse tempo, nós vamos, primeiro, vamos ler e votar o nosso expediente. Faremos também a ordem do dia com os 2 projetos que o vereador, que já está na ordem do dia, inclusive, não tem que ter inclusão. E após, finalizando a ordem do dia, nós iniciaremos, pastor, que aí vocês podem ter até o final do nosso tempo regimental, pode aproveitar mais do que as meia horas que tem já aprovada por unanimidade. Só um minutinho, vereador Jorge Carvalho. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a votação da inversão da pauta. Inicialmente, a ordem do dia. É um requerimento que já foi feito na sessão passada. Vereador Nami. Senhor presidente, eu queria fazer a sugestão. Eu estou vendo o expediente aqui, nós temos 1, 2, 3, e parece 4 pedidos de informações e alguns requerimentos. Só existe 2, vereador. Tem 2 vereadores que estão ausentes. Vereador Marcos Medeiros e vereador Isaac Demani. Pode comparecer o vereador Marcos Medeiros aqui, mas consta na ordem do expediente. Eu vou sugerir que a gente fizesse o expediente até a leitura dos projetos de encaminhamento do Executivo. Não fizesse a votação das indicações nem dos requerimentos de informações. Não fizesse mais requerimento nenhum, para que adiantasse a pauta e liberasse... O problema, senhores vereadores, nós estamos já se aproximando ao final do ano legislativo e tem poucas sessões disponíveis. Então, a gente vai ficar jogando o expediente para frente, vai ser lido. Eu entendi, vereador Jorge Carvalho, quando o senhor fez a sugestão, que em vez de abrir o tempo dos 30 minutos, fosse feito o expediente e ordem do dia, não invertesse, não antecipasse a ordem do dia. O que eu entendi foi isso, mas a gente pode... Senhor presidente. Uhum. Não vou fazer a defesa dos 20 minutos do projeto do Executivo, porque eu acho que é consenso
é para realizar a associação dos produtores de Vargem Alta para a questão da feira, da festa deles. Não há necessidade de debate, para agilizar, para que possa acontecer a homenagem. Senhor presidente, eu também retiro a discussão. Aqui a presença do secretário. Eu vou deliberar aqui se faz se o plenário acata ou não a inversão. E até em respeito, o vereador também estava de atestado médico, parece que também tem que se retirar. Os vereadores que aprovam a inversão, iniciando então pela ordem do dia, logo após o expediente, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Então, iniciaremos nossa ordem do dia e pedir ao vereador... Pois não. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência a autorização para que o secretário Roberto Vermelins fizesse parte do nosso trabalho. Convidar o secretário, pedir ao vereador Pierre para fazer as honras, o secretário de Agricultura e ex-vereador Roberto Vermelins fazer parte aqui da mesa dos nossos trabalhos. Esse aqui do executivo, depois já libera. Ele não vai discutir. Projeto de lei número 12.139/2011 do Executivo Municipal. Altera o anexo único da Lei Municipal número 3.889 com o propósito de incluir a Associação dos Agricultores, Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Floralta e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente com o propósito de requerer a substituição do teor do projeto de lei que objetiva a autorização legislativa para concessão de subvenção à entidade Associação dos Agricultores e Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Floralta. A alteração, ora requerente, tem o desiderato único de majorar o limite de valor da subvenção de 55 mil para 105 mil, em atendimento à solicitação apresentada hoje, 25/10/2011, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Desse modo, necessário, data vênia, o adiamento acerca da votação do projeto de lei em referência, na medida em que apenas o limite a ser subvencionado foi alterado, mantido quanto os demais termos e conteúdo original do projeto. Isso posto, senhor presidente, requero a Vossa Excelência que defira o pleito de substituição do texto originário, sem prejuízo da regular apreciação e aprovação pelo plenário do projeto de lei referido. Reitero ainda o pedido à sua tramitação em regime de urgência, com ulterior deliberação em sessão extraordinária, se necessário. Aproveito o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e destino apreço a Vossa Excelência e demais componentes desta honrosa casa. Assina prefeito Dermeval Barbosa Moreira. Lei Municipal. Altera o anexo único da Lei Municipal número 3.889, com o propósito de incluir a Associação dos Agricultores e Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Floralta e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o anexo único da Lei Municipal número 3.889/2010, com o propósito de incluir a Associação dos Agricultores e Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Floralta, entre as entidades beneficiadas, ficando o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção à referida entidade até o limite de R$ 105 mil. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina prefeito Dermeval Barbosa Moreira, com todos os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e pertinente ao projeto. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, rapidamente, agradecer a presença do secretário de Agricultura do município, doutor Roberto Vermelins, vereador licenciado desta casa.
titular da pasta, que muito vem lutando para a realização desse evento, que há 2 anos não é tradicional no calendário turístico de Nova Friburgo, mas há 2 anos não vem sendo realizado. E, ao final do ano passado, quando votamos as subvenções, não ficou incluído o valor para essa entidade realizar essa feira que é tradicional, município que foi muito criticado pela realização de um outro evento. Esse evento está marcado agora a partir do dia 11 até o dia 15, até o dia 14, na Praça Dermerval Barbosa Moreira, incentivando os produtores de flores do município. O município de Nova Friburgo, que é o maior produtor no estado do Rio de Janeiro e o segundo no Brasil. De tal forma, com essa autorização, o Poder Executivo poderá colaborar e incentivar a realização desse evento que é tradicional aqui em Nova Friburgo. Peço o apoio dos senhores vereadores na aprovação do presente projeto e solicito, senhor presidente, o voto nominal. Solicitação de votação nominal feita pelo vereador Jorge Carvalho. Iniciaremos com o vereador Edson Flávio. Contra ou a favor? A favor, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Desculpe, vereador. Favorável, senhor presidente. Vereador Renata Birrani. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, favorável com uma breve declaração, dizer que nós temos, na plantação de flores em Nova Friburgo, uma economia, um setor da economia muito importante. Alguns dizem que é o segundo maior produtor de flor de corte do país, outros dizem que nós estamos bem